Você já imaginou como seria se o Mossad, a lendária agência de inteligência israelense, viesse ao Brasil para enfrentar de frente a corrupção? E se as técnicas secretas e implacáveis usadas para desmantelar redes terroristas e espionagem no mundo fossem aplicadas para acabar com esquemas de desvio de dinheiro público, propinas e fraudes políticas no nosso país? Neste vídeo, vamos explorar como o Mossad, com a sua experiência em investigação e infiltração, poderia transformar o cenário da corrupção no Brasil e quais seriam os resultados práticos dessa intervenção. Prepare-se para uma análise profunda e envolvente que vai abrir os seus olhos para o verdadeiro impacto da corrupção e o que poderia ser feito para combatê-la de forma implacável. Se você, assim como eu, tem essa curiosidade de entender como a corrupção afeta a sua vida e o que de fato poderia ser feito para acabar com esse problema, que infelizmente parece interminável, continue até o final desse vídeo, pois vamos mostrar como o Mossad agiria no Brasil e o que poderia mudar de verdade. As respostas vão surpreender você. Então já deixa o seu like para mostrar como você queria que o Brasil ficasse livre dessa terrível corrupção. O Mossad tem uma missão muito clara: proteger o país de Israel e seus cidadãos. E para cumprir essa missão, eles fazem coisas que parecem ser retiradas de filme de ação. Só que no caso do Mossad, tudo acontece de verdade. A agência foi criada pouco depois da fundação de Israel, como um estado independente. Na época, Israel enfrentava muitos desafios, principalmente vindo de outros países e grupos que não reconheciam a sua existência e ameaçavam sua segurança. O Mossad, então, foi formado com o objetivo de proteger o país, coletando informações secretas, se infiltrando em lugares perigosos e, quando necessário, realizando operações para neutralizar ameaças. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante. Olha, eu sei que você também tem mais de 40 anos e com certeza, assim como eu, a sua preocupação com a segurança do seu lar e de sua família é cada vez maior. Infelizmente, a nossa juventude não se preocupa com isso, mas nós que somos chefes de família, sabemos exatamente do que esse mundo é capaz. Por isso, lançamos um guia completo de segurança doméstica. O nome desse guia é Blindando Sua Casa, para você blindar o seu lar como o Mossad blinda Israel. Com esse guia, você aprenderá em cada capítulo técnicas novas para proteger sua casa contra todo tipo de ameaça. Você vai proteger a sua casa desde uma invasão de ladrões até criar rotas de fugas dentro da sua residência e técnicas poderosas para evitar incêndios. É uma proteção 100%. Mas presta atenção, eu já disponibilizei o livro digital Blindando Sua Casa e deixei para você baixar agora mesmo no primeiro comentário fixado. Então não perde tempo, porque foi lançado agora. Mas voltando ao tema do vídeo, o que torna o Mossad tão famoso? Primeiro, eles são extremamente eficientes em coletar informações. E outro ponto importante é que o Mossad é extremamente discreto. Eles operam de maneiras que, muitas vezes, suas ações só são conhecidas depois de muito tempo, quando tudo já foi resolvido e até lá nenhum político tem conhecimento das suas ações e de suas operações. É por isso que eles têm uma reputação de serem quase invisíveis, mas ao mesmo tempo mortais quando necessário. Tudo isso construiu a reputação do Mossad como uma organização extremamente precisa, eficiente e letal. É por isso que, quando se fala de operações de inteligência, o nome Mossad logo surge como um dos principais exemplos de sucesso. Agora imagina se esse nível de organização, precisão e sigilo fosse usado para combater a corrupção em um país como o Brasil. Como o Mossad lidaria com os desafios de um sistema tão complexo? Pense nos seguintes pontos. O Mossad, com toda a sua experiência em investigações, espionagem e contra-espionagem, é conhecido por descobrir coisas que muitas vezes nem mesmo os criminosos imaginam que podem ser descobertas. E quando eu falo criminosos, eu incluo, claro, os políticos nisso. Eles trabalham nas sombras, observam cada detalhe e conseguem montar um quebra-cabeça com peças que, para a maioria das pessoas, nem parecem estar conectadas. No Brasil, o cenário de corrupção é complexo. Grandes esquemas de desvio de dinheiro público, empresas envolvidas em propinas, políticos em alianças duvidosas, mas também há a corrupção que acontece em níveis menores, nas mãos de pessoas que, muitas vezes, nem se sentem ameaçadas
por acharem que suas ações são invisíveis no meio de tanta confusão. A corrupção no Brasil é um problema antigo e, ao mesmo tempo, muito atual. Ele não é só um fenômeno isolado, onde uma ou outra pessoa comete um crime em benefício próprio. Na verdade, ela está profundamente enraizada em várias áreas da sociedade. E apesar de muitas vezes parecer algo distante, ela afeta diretamente a vida de cada cidadão brasileiro, mesmo que de forma indireta. Quando falamos de corrupção no Brasil, estamos nos referindo a várias formas de desvio de recursos, favorecimentos indevidos e propinas que se estendem desde o topo das grandes instituições até os serviços públicos mais simples. E por que isso é tão prejudicial? Muito simples, porque o dinheiro que deveria estar sendo usado para melhorar a vida das pessoas acaba indo parar nos bolsos de poucos. Esse dinheiro desviado faz falta nos hospitais, nas escolas, nas estradas e nos programas sociais. É um recurso que poderia estar salvando vidas ou proporcionando melhores condições de educação para as crianças, mas acaba sendo usado para benefício pessoal de alguns. Um exemplo concreto é quando vemos grandes escândalos envolvendo desvios de verba destinadas à saúde. Imagine que bilhões de reais que deveriam ser investidos em hospitais, medicamentos, equipamentos e salários de profissionais de saúde acabam sendo desviados para as contas particulares ou para pagar propinas. O impacto disso? Hospitais sem recursos, filas enormes para atendimento, falta de médicos e remédios e outras coisas mais. Para quem depende do sistema público de saúde, e eu creio que a maioria da população brasileira depende, isso significa esperar meses por uma consulta ou até mesmo morrer à espera de um tratamento. E o mesmo acontece com a educação. Recursos que deveriam ser utilizados para melhorar a infraestrutura das escolas, capacitar professores e fornecer materiais para os alunos são desviados em esquemas de corrupção. E o resultado? O resultado é esse que vemos diariamente. Escolas mal equipadas, professores desmotivados e crianças sem as ferramentas necessárias para um bom aprendizado. Isso perpetua o ciclo de desigualdade no país, já que quem pode pagar por uma educação particular recebe uma educação de qualidade, enquanto a maioria das crianças que depende do sistema público fica para trás. Outro impacto claro da corrupção é na infraestrutura do país. Você já se perguntou por que muitas vezes estradas são construídas ou reformadas e, em pouco tempo, voltam a estar em péssimo estado e ficam parecendo uma verdadeira tábua de pirulitos? Isso, na grande maioria das vezes, é resultado da corrupção. O dinheiro que deveria ser investido na construção de uma estrada de qualidade acaba sendo desviado em parte, resultando em obras mal feitas e de baixa durabilidade. Isso, além de prejudicar o transporte de mercadorias e o deslocamento de pessoas, aumenta os custos a longo prazo, já que essas obras precisarão ser refeitas ou reparadas em um tempo muito menor do que o esperado. E claro, sempre com um orçamento superfaturado. Mas o impacto da corrupção não se limita apenas a problemas financeiros e estruturais. Ela também corrói a confiança da população nas instituições. Quando as pessoas veem repetidamente casos de corrupção sendo noticiados na TV e nos jornais, muitas acabam se tornando descrentes no sistema. A ideia de que todo político é corrupto ou de que nada nunca vai mudar passa a fazer parte da mentalidade de muitos. E eu particularmente já disse várias vezes que a realidade do país só vai mudar quando o Saci cruzar as pernas. E aí nós temos dois grandes problemas. O Saci não existe. E 2, mesmo que ele existisse, ele não conseguiria cruzar as pernas porque ele tem apenas uma. Eu acho isso muito engraçado e não poderia deixar de mencionar. E claro que esse pensamento é um tanto quanto perigoso, porque gera apatia, desinteresse e, em alguns casos, até mesmo revolta. As pessoas deixam de acreditar que seu voto ou sua voz pode fazer a diferença. E esse tipo de descrença enfraquece a própria democracia. E claro, a corrupção também afeta diretamente a economia. Quando grandes empresas entram em esquemas de propina para ganhar contratos públicos, elas muitas vezes pagam mais caro por esses contratos, já que precisam embutir no custo o valor da propina. Isso eleva os preços de serviços e produtos e quem paga a conta no final é você, o cidadão. Além disso, o ambiente de negócios se torna menos competitivo e mais injusto, já que as empresas que agem corretamente acabam perdendo espaço para aquelas que aceitam jogar sujo. Outro impacto invisível, mas devastador, é o aumento da desigualdade social. A corrupção desvia recursos que poderiam ser usados
para conduzir o mais pobre a um caminho de prosperidade. E claro que isso é muito ruim. É ruim porque nós pagamos uma carga tributária pesadíssima, carga tributária de país de primeiro mundo, e não recebemos de volta os recursos, os serviços de um país de primeiro mundo. Então, o pobre, que já ganha pouco, tem que às vezes pagar ali na cesta básica, nos itens da cesta básica, 25% até 30% de imposto. Imposto esse que está embutido. Ele não vê, então é por isso também que muita gente não consegue se conscientizar. Por fim, há um impacto no sistema judicial. A corrupção também se infiltra nesse meio, fazendo com que a justiça muitas vezes seja lenta ou seletiva. Casos de corrupção envolvendo grandes nomes demoram anos para serem julgados e, em muitos casos, acabam sendo arquivados ou resultam em penas brandas. Isso cria a sensação de impunidade, onde quem tem poder e dinheiro consegue escapar das consequências de seus atos, enquanto o cidadão comum muitas vezes enfrenta a justiça de maneira mais rígida e rápida. Portanto, a corrupção no Brasil não é apenas um problema isolado, mas sim um sistema complexo que afeta todas as esferas da sociedade, desde o dinheiro que desaparece dos cofres públicos até a confiança abalada nas instituições. Seu impacto é profundo e permanece por muito tempo. E enquanto não houver um combate eficaz a esse mal, o Brasil continuará enfrentando esses desafios que afetam diretamente a vida de milhões de brasileiros. Aqui é onde o Mossad poderia fazer uma diferença gigantesca. E agora que eu já te passei esse panorama, essa fotografia da atual situação do nosso país, vamos entender como o Mossad poderia resolver tudo isso. Vamos começar falando de investigação e vigilância. Todos nós sabemos que o Mossad é mestre em usar técnicas de vigilância para coletar informações. Caso eles precisassem descobrir um grande esquema de corrupção envolvendo políticos e empresários no Brasil, eles não fariam isso de forma direta, abordando as pessoas envolvidas. Muito pelo contrário, eles começariam a monitorar todos os passos dessas pessoas, analisando suas comunicações, seus encontros, suas viagens e até mesmo as suas finanças. E isso não seria algo óbvio. Tudo seria feito no mais absoluto segredo, com o objetivo de coletar evidências sem alertar ninguém. Por exemplo, o Mossad poderia instalar câmeras e dispositivos de escuta em lugares estratégicos, onde esses esquemas são discutidos, como, por exemplo, reuniões secretas em hotéis de luxo ou jantares discretos em restaurantes de alto padrão. Os agentes do Mossad estariam por perto, ouvindo cada palavra, analisando cada movimento, mas sem jamais serem notados. E essa é a verdadeira arte da espionagem: estar presente sem ser visto. Além disso, o Mossad é conhecido por sua habilidade em contra-espionagem, ou seja, em desmascarar aqueles que tentam esconder suas atividades ilícitas. No Brasil, muitas vezes corruptos tentam cobrir seus rastros usando redes complexas de empresas, contas bancárias em paraísos fiscais e intermediários, conhecidos também como laranjas. Mas nada disso passaria despercebido pelo Mossad. Eles usariam sua expertise em seguir o dinheiro, rastrear transações financeiras suspeitas e encontrar o fio da meada que leva ao verdadeiro responsável pelo esquema. E vale a pena lembrar que o Mossad não precisa pedir quebra de sigilo bancário para ninguém, afinal de contas, é o Mossad. Além das táticas de vigilância e investigação, o Mossad também usa uma técnica chamada infiltração. Isso significa que eles poderiam colocar agentes disfarçados dentro dos círculos de poder corruptos do Brasil e esses infiltrados passariam despercebidos, mas estariam lá para coletar informações, entender como os esquemas funcionam por dentro e, no momento certo, desmontar tudo de uma vez. E ao contrário de investigações tradicionais, que podem levar anos e acabam se tornando públicas antes do tempo, o Mossad saberia a hora exata de agir. Quando tivesse reunido provas o suficiente, eles desmantelariam o esquema de forma surpreendente, pegando todos os envolvidos de surpresa e garantindo que ninguém conseguisse fugir. Assim, com sua habilidade de operar em silêncio, sua capacidade de vigiar e rastrear transações suspeitas e suas táticas de infiltração, o Mossad conseguiria desmantelar redes de corrupção no Brasil, desde os grandes esquemas até os desvios mais sutis, sem que os envolvidos tivessem a mínima ideia de que estavam sendo observados. Imagina o impacto disso, meu amigo. Um país onde a corrupção parece estar sempre um passo à frente das autoridades
de repente sendo atingido por investigações precisas e cirúrgicas, lideradas por uma organização com décadas de experiência em missões secretas. Isso mudaria completamente o jogo e com certeza o Brasil se tornaria uma potência mundial, ou, no mínimo, já estaria no caminho para nas próximas décadas se tornar uma potência mundial. E mesmo que não alterassem a carga tributária, que continuássemos pagando muitos impostos, pagaríamos esses impostos mais felizes, afinal de contas iríamos ter educação de qualidade, segurança nas grandes capitais e todos os benefícios que você puder imaginar com o recurso público. E agora que já entendemos como o Mossad poderia aplicar suas técnicas de inteligência e investigação para combater a corrupção no Brasil, precisamos encarar um fato muito importante. Mesmo com toda a eficiência, precisão e habilidade dessa agência, há desafios gigantescos que limitariam o impacto de uma intervenção desse tipo no país. Primeiro, é fundamental entender que o Brasil tem uma estrutura política e judicial muito complexa. E, infelizmente, a corrupção está enraizada em várias camadas dessa estrutura, como já falamos no início desse vídeo. Se o Mossad decidisse intervir, ele enfrentaria obstáculos legais e práticos enormes. Para começar, Israel e o Brasil são países soberanos, e o Mossad, como agência estrangeira, não teria jurisdição legal no território brasileiro. Qualquer operação realizada sem o consentimento do governo brasileiro seria considerada uma violação de soberania nacional. Isso significa que, mesmo que o Mossad quisesse agir, ele precisaria do apoio e da colaboração das autoridades locais. Outro obstáculo seria o sistema judiciário. No Brasil, o processo de investigação e julgamento é muitas vezes lento, complicado e burocrático. Além disso, a questão da impunidade é um problema grave no país. Muitos casos de corrupção acabam resultando em punições brandas ou até mesmo em absolvição, o que faz com que a sensação de que nada vai mudar continue prevalecendo. Exatamente como a frase do Saci que eu citei anteriormente. E vale lembrar que, pelo menos para proteger a sua casa e os seus familiares como um verdadeiro chefe de família, você não precisa pedir autorização para ninguém. Então vale lembrar do livro digital que está aí no comentário fixado para no final do vídeo você baixar. No entanto, o que aconteceria depois? O Brasil tem um histórico de grandes escândalos de corrupção sendo descoberto, mas a corrupção volta a florescer pouco tempo depois, como se fosse uma erva daninha que cresce em qualquer brecha. O Mossad, por mais eficaz que seja, não pode mudar sozinho a cultura política de um país. E a cultura da impunidade e do desvio de recursos no Brasil é um problema muito profundo, que envolve mais do que apenas prender culpados. Ele está ligado a questões sociais, econômicas e educacionais. A longo prazo, o verdadeiro impacto de uma intervenção como essa só seria duradouro se viesse acompanhado de uma reforma estrutural no sistema político e judiciário brasileiro. Em suma, resultados rápidos poderiam ser alcançados, mas a verdadeira mudança dependeria de uma forma profunda que envolvesse a participação ativa do povo brasileiro e, claro, de suas instituições. Infelizmente, nós individualmente não conseguimos fazer tanta diferença nas dimensões do nosso país, mas nós, que somos chefes de família, conseguimos sim fazer diferença dentro dos nossos lares. Então não esqueça de baixar o guia completo de segurança doméstica, que é o Blindando Sua Casa que eu falei anteriormente. Não existe nada melhor do que manter a nossa família em segurança, até porque eu acredito que ninguém gostaria de ver o seu patrimônio violado ou incendiado. Então vá lá e aproveita para baixar o Blindando Sua Casa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por gentileza, não esqueça de inscrever-se aqui no canal, A História do Poder. E se você gostaria de saber quanto um agente do mais alto escalão de espionagem ganha, como os agentes do Mossad, eu te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Um abraço a todos e fiquem com Deus.